A gente vai voltar a falar de altas temperaturas, né, que trazem inúmeros problemas de saúde, desde desconforto pelo suor liberado, desidratação excessiva e até problemas cardíacos, né, como arritmia. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, a agência parceira que é da ONU, este ano é o mais quente em 174 anos. E além da pele, sabe outro órgão que sofre? É o coração. E por isso, a gente convidou a médica cardiologista Olivia Queiroga, que vai nos fazer um alerta, né? Principalmente para quem já tem alguns probleminhas com ele, o coração, não é isso, doutora? Seja bem-vinda ao Notícias de Picos. Boa noite. Boa noite, Geandra. Obrigada por me receber. É um prazer estar aqui hoje. É um prazer informar a todos os telespectadores. Vamos falar agora a respeito principalmente dos riscos, né, doutora? A gente sabe que essas altas temperaturas, elas causam riscos para a pele, mas também para o coração, que são inúmeros, não é isso? Sim. Então, assim, algumas medidas de precaução que a gente pode ter para garantir uma boa saúde, não só do coração, mas da saúde em geral, né? A primeira coisa que vem em mente é a questão da desidratação, né? Então, a gente tem que reforçar. A gente tem que beber bastante água nesse período pelo suor excessivo, pela taquicardia, que também exige mais do coração. Então, assim, a questão da ingesta hídrica varia muito de acordo com a sua superfície corpórea, com o seu tamanho, seu peso, sua altura, mas uma média aí de 3 litros de água por dia já é um bom começo. Tem gente que costuma suar mais do que outras, não é isso? Sim. Isso também prejudica? Essa pessoa tem que ter um cuidado redobrado, Tem um cuidado maior. Quanto maior sua perda pelo suor, quanto maior sua temperatura corporal, a questão do calor que você sente, né, sua temperatura mesmo, quanto maior o seu tamanho, você tem que ter uma ingesta hídrica proporcional à sua perda. Doutora, quais os principais problemas, né, que são ocasionados por esse calor excessivo? Com relação ao coração, o aumento da temperatura, ela promove a vasodilatação, né, que é a diminuição da resistência do vaso sanguíneo. Então, a gente vai ter uma queda da pressão arterial, né? Pacientes que são normotensos, né, ou até que tendem a ter uma pressão mais baixa, eles podem passar mal por conta disso. Pode ter muita tontura, pode ter muita taquicardia, palpitação, cansaço, indisposição. Então, a gente tem que respeitar os nossos limites, né? A gente evitar ficar prolongado por muito tempo, nos períodos mais quentes do dia, né, que normalmente varia de 10 a 16 horas. Se a gente não conseguir evitar ficar exposto ao sol por muito tempo, tentar se proteger, tentar passar um protetor solar, uma roupa mais leve, um óculos, um chapéu, alguma coisa que lhe ajude. Tentar manter uma alimentação mais leve, né, priorizar frutas, verduras, legumes, até para não ter frutas ricas em água, né, doutora? Ricas, melancia, laranja, enfim, né, para a gente garantir essa hidratação e garantir o bem-estar para não ter uma má digestão também nesse período. E doutora, tem as pessoas que são mais suscetíveis a ter problemas cardíacos, assim, nesse período de altas temperaturas? Tem um público-alvo? É mais a questão da pressão arterial e a questão da taquicardia pela própria desidratação. No caso, pessoas hipertensas. Não muitos hipertensos, mas mais os hipotensos, os normotensos, né? A questão de obesidade também interfere? Interfere, a gente orienta também, por exemplo, a prática de atividades físicas, a gente evitar ser nesses períodos que estão um calor muito exaustivo. A gente dá preferência a ambientes mais arejados. O paciente que ele é mais gordinho, ele tem a questão da temperatura, né? Ele também sua mais. É um paciente maior, então ele precisa de um aporte hídrico maior também. A própria desidratação, ela favorece as palpitações, favorece o aparecimento de arritmias cardíacas. Evitar o uso abusivo do álcool, da cafeína, né? Que a gente já está com o calor tendo esse gatilho, essa predisposição. E você fazer uso desse tipo de substância mais um motivo para desencadear esses problemas cardíacos. E são problemas que são desencadeados pelas altas temperaturas que são mais comuns do que a gente pensa, né? Inclusive tem até uma pesquisa que foi divulgada recentemente em São Paulo que 6% das mortes ocasionadas na América Latina estão relacionadas a essas altas temperaturas, né? Esse calor excessivo que provoca não só problemas cardíacos, também como problemas respiratórios, né, doutora?
Nesse período de um calor maior, a gente tem que priorizar exercícios físicos mais de leve a moderada intensidade, evitar aquele exercício físico extenuante, tentar praticar em horários que não tenha muito calor, então ou no comecinho da manhã ou no final da tarde para o início da noite. E basicamente isso, né? A questão da atividade física. Ou seja, então, a questão da prevenção, nesse momento, é o que as pessoas precisam ficar em alerta, né? A questão do horário de atividade física, a questão da alimentação, da exposição solar, não é isso? Ingerir bem a água, acho que é a principal precaução, né? A principal nesse período de calor, né? E a gente, principalmente aqui em Picos, a gente tem que ter muito cuidado com as queimadas, né? Ainda tem esse fator agravante, né? Além do aumento da temperatura, tem a redução da umidade do ar. Então, aqueles pacientes que têm problemas respiratórios, que é um paciente mais alérgico, que tem uma asma, uma bronquite, ou que já foi fumante, tem aquele problema de DPOC, enfisema, já tem aquele problema pulmonar de ventilação, já está com a temperatura elevada, a umidade do ar reduzida e ainda tem a questão da fumaça, então é um problema. Mas o que é que essas pessoas devem fazer? Porque praticamente Picos hoje, a gente vê que é calor, é fumaça, dá uma junção de tudo isso, doutor. O que é que as pessoas têm que fazer? Usar máscara ou o quê? Fazer atividade física com máscara realmente é bem desconfortável. Eu acredito que o paciente já não tem aquela ventilação adequada, ele não vai conseguir, mas tentar fazer em um local mais arejado. Normalmente, por exemplo, fazer uma caminhada, se você... Atividades físicas indoor, por exemplo, musculação, tem outros tipos de aeróbico que a gente pode fazer entre 4 paredes, né, quando não estiver com tanta fumaça. E se, por exemplo, você está pretendendo fazer uma caminhada, uma coisa ao ar livre e ver que tem aquela fumaçona, você já pega outra rota, pega outro caminho, dá teus pulos, dá teu jeito. A dica é essa, né? Porque para onde vai, tem isso. Tem que ter consciência, gente, com relação às queimadas, que isso é grave. É grave, né? É grave. A gente tem uns problemas respiratórios, ainda pode prejudicar o coração também. O pulmão, né? E o coração. Então, só para finalizar, doutora, eu queria que a senhora reforçasse para quem está em casa, justamente, né? Reforçasse novamente os cuidados que as pessoas devem ter, porque, como a senhora falou, realmente se trata de um alerta que é importante nesta época. Cuidados não só pacientes cardiopatas, não só hipertensos, mas para todo mundo, né? Crianças, idosos. Toda idade, hidratação é o principal. Se você não conseguir evitar esses períodos mais quentes, tentar pelo menos se proteger, protetor solar, roupas leves, um chapéu, alimentos leves para você não ter uma má digestão já somado a todos esses sintomas, né? Então, dá preferência a alimentos ricos, frutas, verduras, legumes, né? Evitar alimentos pesados, industrializados. Praticar atividade física, de preferência de leve a moderada intensidade. Evitar exercícios físicos extenuantes nesse calor. E a questão das fumaças, né? Das queimadas, a gente tentar uma rotinha alternativa. Evitar, né, doutora? Pois a gente agradece pelas suas informações, pelas suas dicas no nosso Notícia Cultural, no nosso Notícia de Picos. Obrigada por me receber mais uma vez. É um prazer imenso estar aqui.